Talvez neste momento você esteja olhando para uma pilha de contas não pagas, tentando decidir qual delas pode ser adiada mais uma vez. A geladeira parece mais vazia do que deveria, e toda vez que você acessa sua conta bancária, tem a sensação de que a esperança está escorrendo pelas suas mãos. Você já tentou sorrir para a sua família, esconder a preocupação dos seus amigos, mas no fundo existe um peso silencioso, um medo sutil de que a vida sempre será assim. E então surge aquela pergunta: por que estou vivendo esta fase de escassez? É importante compreender que momentos de falta não são necessariamente punições. Muitas vezes, eles são convites para reposicionar a nossa confiança. O povo no deserto precisou aprender a depender de uma provisão diária. José, em meio à fome, descobriu como administrar recursos não apenas para si, mas para uma nação inteira. E até em perdas profundas, como as de Jó, existia a preparação para uma restauração que ecoaria por gerações. A escassez retira as falsas seguranças para que possamos ancorar nossa confiança naquele que nunca falha. E é justamente nesses períodos que aprendemos que provisão não depende apenas de salário, de economias, de força ou de planos. A verdadeira provisão nasce de uma fonte inesgotável. A verdadeira virada acontece quando algo maior do que cálculos e orçamentos entra em cena. Chamamos isso de um sopro espiritual, quando o impossível se transforma em testemunho. A história de Jó nos mostra que, após orar pelos outros, mesmo em meio às suas próprias feridas, ele experimentou uma restauração dobrada. Esse detalhe é chave. A transformação não chegou quando as circunstâncias melhoraram, mas quando sua postura interior mudou. Assim também acontece conosco. O convite é levantar os olhos da própria falta, interceder por outros, ser generoso mesmo em pequenas medidas, confiar na bondade invisível, mesmo nas noites mais escuras. Há uma promessa profunda registrada em palavras que ecoam até hoje. O meu suprimento não é limitado pelos mercados, nem pelos números da conta, mas flui das riquezas de um reino que nunca se esgota. Essa é a lembrança de que não estamos presos à economia instável, mas conectados a uma abundância eterna. E quando entendemos isso, percebemos que prosperidade não é apenas dinheiro, é a capacidade de criar, de multiplicar, de usar os recursos com propósito. É a sabedoria para transformar pouco em muito. É a graça de receber ideias e conexões que abrem caminhos de expansão. Até mesmo o ato de doar assume outra dimensão. Generosidade não é perda. É um ato espiritual contra o medo da escassez. É como declarar: eu não vivo governado pela falta, mas pela abundância invisível que me sustenta. Cada semente plantada é um gesto de confiança no futuro. E há um convite ousado que ecoa desde tempos antigos. Experimente confiar. Experimente entregar. Veja se não abrirei janelas maiores do que você imagina. É uma promessa de não apenas trazer bênçãos, mas também de proteger, de guardar aquilo que foi conquistado com esforço. Tudo isso nos lembra que a abundância não é para alguns poucos mais santos ou mais favorecidos. Ela é para você, aqui e agora. Você não foi esquecido, não está à margem, não está sozinho. O mesmo poder que já multiplicou azeite, pães, peixes e histórias de restauração continua vivo. E hoje, esse poder olha para você e sussurra: eu sou a fonte, eu sou o sustento, eu sou a restauração. Este é o momento de dar um passo para fora da sombra da escassez e entrar na luz de uma abundância que não depende de nada externo. Se esta mensagem já tocou o seu coração, aproveite este momento para se inscrever no canal. Assim você caminha junto comigo nessas reflexões que fortalecem a fé e renovam a esperança. Agora feche os olhos por um instante e perceba. Estas palavras não são apenas frases soltas, elas são convites vivos.
convites para acreditar novamente, para abrir espaço no coração para uma confiança que vai além da lógica. Porque aquele que já fez milagres de provisão no passado é o mesmo que escreve a sua história hoje. E a sua história não termina em falta, ela termina em plenitude. Quando declaramos com firmeza que a fonte da nossa vida é maior do que os números, despertamos algo dentro de nós. É como se uma centelha se acendesse no espírito, lembrando que não estamos à mercê do acaso. Estamos alinhados com uma ordem invisível, mas poderosa, que sempre conduz para a abundância. Por isso, oramos não apenas pedindo, mas afirmando. Afirmamos que há provisão além da nossa capacidade de prever. Afirmamos que sabedoria nos será dada para administrar o que já temos. Pedimos visão para separar desejos de necessidades, para viver com discernimento, generosidade e paz. Generosidade, inclusive, não deve ser adiada. Mesmo que as mãos pareçam vazias, é possível abençoar com o que temos. Porque não é o tamanho da oferta que importa, mas a disposição do coração. Pequenos gestos, pequenas sementes plantadas com fé se tornam florestas no tempo certo. E quando aprendemos a viver assim, percebemos que não existe perda verdadeira. Cada ato de bondade é uma semente invisível lançada em solo fértil. Ela não desaparece, vai à frente, preparando um futuro de colheita. E é nesse futuro que encontramos a verdadeira liberdade financeira. Liberdade que não depende de cifras acumuladas, mas de confiança inabalável na fonte que nunca seca. Uma liberdade que silencia o medo, que dissolve o peso da escassez, que abre portas antes fechadas. Não importa o que foi perdido, ainda existe restauração. O tempo pode ser redimido. O que parecia fechado pode se abrir de novo. Aquilo que foi roubado pode voltar em forma dobrada, porque a essência da vida é renovação constante. E ao caminhar com esse olhar, reconhecemos que até mesmo a prosperidade que recebemos não é apenas para nós. Ela tem propósito maior: transformar, iluminar, abençoar, levar esperança. É por isso que, quando colocamos nossos recursos em movimento com intenção generosa, eles se multiplicam. Multiplicam não apenas no que retorna, mas no impacto que causam. E então, compreendemos que prosperar não é ostentar, mas servir. Não é acumular, mas compartilhar. Não é sobre troféus, mas sobre ferramentas que ajudam a construir um mundo mais justo, um mundo mais luminoso e mais humano. Se esta mensagem já trouxe reflexão para você, curta e compartilhe. Talvez alguém que você conhece precise ouvir exatamente isso hoje. Deixe-me contar algo que aprendi observando vidas ao longo do tempo. Muitas pessoas não perdem oportunidades por falta de capacidade, mas por hesitar quando o coração foi chamado a agir. Hesitar diante de um impulso de generosidade pode fechar portas que talvez não se abram do mesmo jeito outra vez. Porque existem momentos espirituais que são como janelas abertas. Não ficam abertas para sempre. Quando a intuição nos chama a semear, é porque o terreno já está preparado para multiplicar. E é aqui que a fé revela sua face mais bela. Quando não é apenas um desejo, mas uma parceria com a vida. Quando entregamos, não perdemos. Plantamos. E tudo que é plantado no solo certo volta multiplicado. É a lógica dos campos, é a lógica da natureza, é a lógica do espírito. O que sai da mão não sai da vida, apenas segue adiante para preparar um retorno maior. Por isso, hoje é um convite a viver sem medo, a recusar a narrativa da escassez e abraçar a certeza de que há sempre mais sendo preparado. A declarar que falta não será o capítulo final, porque já existe abundância a caminho. E ao viver dessa forma, cada passo se torna mais leve. Cada encontro pode ser uma porta. Cada pequena decisão pode se transformar em colheita. Assim declaramos: não somos governados por falta,
Somos guiados pela abundância invisível que já está dentro de nós e que se manifesta quando confiamos, quando compartilhamos e acreditamos. Se esta mensagem encontrou eco no seu coração, deixe um comentário escrevendo apenas uma palavra curta como Amém ou outra que simbolize sua fé. Esse gesto simples é também uma declaração de confiança. E antes de encerrarmos, lembre-se, abundância não é sobre sorte, é sobre alinhamento. Alinhamento com a confiança, com a generosidade e com a certeza de que a vida nunca nos deixa sem sustento. Se inscreva, comente e compartilhe esta mensagem. Assim, você participa de uma corrente que espalha esperança e fé em muitos corações. Encerramos aqui com serenidade, acreditando que este é apenas o início de uma nova fase em sua vida.